Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um Papo de Logística sem mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, produtor de conteúdos, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. O nosso Papo de Logística Sem Mistérios acontece toda semana, às quintas-feiras, trazendo um novo vídeo, uma nova discussão, um novo tema para a nossa análise, para a nossa consideração. E é muito importante a sua participação, por isso eu já deixo o convite para que você deixe nos comentários do vídeo a sua opinião, a sua dúvida, a sua percepção a respeito do assunto, a sua experiência. É sempre muito importante, muito interessante quando outras pessoas participam da discussão, dando a sua opinião, dando a sua contribuição nesse debate que nós trazemos aqui no Papo de Logística Sem Mistérios. Deixo também o convite a você para dar um like aqui no vídeo, isso ajuda muito a nossa divulgação. Assina nosso canal se você ainda não é assinante, ativa o lembrete, dessa maneira você vai ficar por dentro de tudo aquilo que é produzido aqui no canal Logística Sem Mistérios. A gente está sempre buscando novas alternativas, novos projetos, novos programas para trazer sempre muita informação sobre logística aqui nesse canal. O Papo de Logística dessa semana, ele dá sequência àquilo que a gente já vem comentando aí nas últimas semanas sobre a gestão de transportes. Dessa vez a gente vai abordar o transporte marítimo de cargas. O transporte marítimo é o terceiro modal mais utilizado na matriz de cargas brasileira. Ele é responsável por aproximadamente 13% da movimentação de cargas, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte. E a gente então vai trazer aqui algumas discussões a respeito desse modal, falar um pouquinho dos tipos de transportes aquaviários, vamos falar um pouquinho sobre o tipo de carga, né, que é adequada de ser transportada, custo, infraestrutura, benefícios, restrições, muita informação sobre o transporte aquaviário de cargas. Então, vamos começar. Eu já deixo aqui o convite para que você participe conosco dessa discussão. Bom, para a gente começar essa discussão, vamos lembrar que o transporte aquaviário de cargas é aquele que se utiliza dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos e das lagoas para fazer o transporte de cargas. A gente aqui está abordando apenas cargas. É claro que também tem a possibilidade de transporte de passageiros, mas não é o foco, não é o objetivo dessa nossa conversa. Em função desse tipo de meio utilizado, ele pode ser então categorizado ou classificado de diferentes formas. Então, o transporte marítimo é aquele que se utiliza dos oceanos e dos mares para fazer a transferência dessa carga. O transporte fluvial é aquele que se utiliza dos rios para esse tipo de transporte. E o transporte lacustre é aquele que se utiliza dos lagos e das lagoas com os mesmos objetivos. Essa é uma forma de você categorizar porque ele apresenta diferentes características em relação às suas infraestruturas, né? A começar pela própria dimensão, né? Das embarcações, por exemplo, que você consegue movimentar num transporte marítimo em relação ao transporte fluvial, por exemplo. O transporte marítimo ele é muito utilizado principalmente para as operações de importação e de exportação, mas não somente para isso, também para, por exemplo, você transportar cargas na própria costa brasileira, que é uma costa bem extensa. Então, ele pode ser também subdividido, né, em duas categorias, né? Você tem o transporte marítimo, que seria a navegação de longo curso, e o transporte marítimo, que é a navegação por cabotagem, né? A navegação por longo curso é essa, né? O próprio nome já está dizendo. Então, são distâncias maiores. Normalmente é aquela utilizada para você transportar cargas de um país para outro país, né? Então, quando você transporta
um derivado de petróleo, por exemplo, do Brasil para a Europa, essa é uma navegação de longo curso. A navegação de cabotagem já é aquela que acontece na costa brasileira, que é muito comum de acontecer, não apenas para derivados de petróleo, mas para outros produtos também, pelo fato do Brasil ter uma costa muito extensa, né? O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico e você tem desde o sul do país até o norte do país uma série de portos onde você pode operar esses navios que fazem essa operação de cabotagem. Então, basicamente, essa é a classificação inicial, né, para a nossa discussão sobre o que seria o transporte aquaviário de cargas no país. A gente vai partir agora para um segundo aspecto, que é o tipo de carga que pode ser transportada. Você sabia que, por exemplo, os navios, né, eles são adequados a determinados tipos de cargas? Existem navios específicos, né, que são dimensionados, que são projetados especificamente para transportar determinados tipos de carga? É isso que a gente vai ver agora. Então a gente vai começar agora fazendo essa análise dos tipos de navios que são utilizados para determinados tipos de cargas, porque é muito importante, é muito interessante a gente lembrar disso, a gente sempre considerar isso. O tipo de carga, ele de uma certa forma influencia sim o tipo de veículo que vai ser utilizado ou até mesmo o tipo de modal que vai ser utilizado. Eu vou deixar aqui um card para vocês de uma publicação do nosso blog Logística de Sem Mistérios que fala exatamente sobre isso, a influência do tipo de carga na seleção do modal de transporte. Mas o nosso conversa aqui é sobre o transporte aquaviário, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses diferentes navios que são utilizados para transportar diferentes tipos de cargas. Então, o primeiro tipo de navio que a gente vai considerar é o chamado navio graneleiro. Você vai ver aí uma imagem de um navio graneleiro. O navio graneleiro ele é utilizado para transporte de granéis sólidos, né? Pode ser transporte de grãos, pode ser transporte de minérios, pode ser transporte de carvão. E ele se caracteriza por ser um navio onde você tem tanques, né? Porões, na verdade, onde esse produto, né, que é transportado é armazenado. Então, você tem a operação de carregamento normalmente através de correias transportadoras, pode ser também através de caçambas e a descarga normalmente através das caçambas. Então, dentro desses porões, o navio graneleiro ele faz então o transporte desse granel sólido de acordo com a sua programação de viagem. Para transporte de granéis líquidos, por exemplo, a gente tem aí os navios petroleiros que são responsáveis por transportar o petróleo e seus derivados líquidos, né? Esses navios, a exemplo dos navios graneleiros, eles têm tanques no navio, onde o produto é armazenado. A diferença é que, por exemplo, os navios graneleiros têm porões com portas que abrem e fecham. No caso do navio petroleiro, não, isso é feito através de tubulações. Isso, inclusive, é uma característica dos petroleiros, né? O convés do petroleiro ele é repleto de tubulações, exatamente para que possa ser feito esse carregamento do produto nos tanques e, inclusive, durante a viagem, fazer algum remanejamento de carga, se for necessário, em função da necessidade de se garantir a estrutura do próprio navio. Uma característica em relação a esses navios petroleiros é que você normalmente tem os chamados navios que fazem operações com produtos escuros e os navios que fazem operações com produtos claros. Isso para evitar algum tipo de contaminação de remanescentes nessas tubulações e nos próprios tanques, né? Porque mesmo que o tanque do navio seja limpo entre as viagens, se ele carregou um produto escuro, a tendência é que esse resíduo fique dentro do tanque e você acabe contaminando um produto chamado de produto claro, né? Só para quem não conhece muito essa nomenclatura de produtos na área de petróleo, os produtos escuros são o petróleo, o óleo combustível, e os produtos claros são diesel, querosene de aviação, gasolina, que são produtos que têm
uma cor mais clara, né, em função das suas características. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre isso, mas como eu trabalhei muito tempo nessa área, eu posso trazer essa informação para vocês. Mas você poderia se perguntar também, mas escuta, e os gases, né? Porque o petróleo também tem derivados gasosos, como o GLP, que é o gás de botijão, ou gás de cozinha, né? E o próprio gás natural. Os produtos gasosos, eles não são transportados nesse petroleiro. Para isso é necessário um tipo específico de navio, que é esse que você está vendo aqui na foto, que é o navio gaseiro, né? Observa que os tanques do navio gaseiro, eles são diferentes, eles são no formato de esferas, né? Isso porque a esfera é a estrutura mais adequada, porque os produtos que estão ali armazenados, eles são armazenados sob pressão, né? E então esse tipo de estrutura ela consegue suportar melhor essa maior pressão derivada do produto dentro do tanque de armazenamento, né? Por isso eles têm esse formato esférico. Então, para transporte de produtos gasosos, e não apenas GLP e gás natural, mas também propileno, etileno, outros derivados gasosos do petróleo, você tem então os navios gaseiros. Um outro tipo de navio bastante comum, que vocês possivelmente vão reconhecer imediatamente pela foto, são os chamados navios porta-containers, né? Na realidade, esse tipo de navio, ele transporta os containers, e esses containers podem ter diferentes tipos de carga acondicionadas, né? E a característica desse navio é que então esses containers eles são empilhados, e dependendo do porte do navio, você vai ter ali uma determinada quantidade de containers transportados no navio. Grandes navios de porta-container podem transportar até aproximadamente 15 mil containers. E uma outra característica também interessante desse tipo de navio é que, como hoje em dia você tem transporte também de produtos perecíveis em containers, e para isso você tem containers refrigerados, esses navios, a maior parte deles atualmente, já dispõem de instalações específicas para que você possa acoplar containers refrigerados e dessa forma manter, né, esse nível de temperatura ao longo da viagem para que isso não provoque algum tipo de degradação na integridade do produto. Um outro tipo de navio também muito comum de ser utilizado, principalmente para transporte de veículos, é o chamado navio porta-veículos, ou também conhecido como navio ro-ro, row-on, row-off, né? Esses navios, eu diria o seguinte, eles são praticamente grandes estacionamentos flutuantes, né? Então os veículos eles são dirigidos para dentro desse navio. É claro que lá dentro há toda uma amarração, né, para que você evite que esse veículo possa se movimentar durante a navegação. A gente sabe que muitas vezes essas navegações, principalmente em oceanos, elas enfrentam mau tempo, e esse mau tempo pode provocar uma grande movimentação do navio, né, em função das ondas que são muito grandes nessas situações, e aí então há todo um processo de amarração desses veículos dentro do navio para que ele possa então não se baterem, né, durante esse transporte. O navio ro-ro, ele tanto pode levar veículos que tenham as próprias rodas, né, no caso de veículos, por exemplo, de caminhões, quanto ele pode levar também algum tipo de produto ou de material que seja acondicionado sobre plataformas onde você tenha rodas, né? O importante é que você tenha uma forma de movimentar esse produto, né, vamos dizer assim, para dentro do navio, e depois, quando ele chegar no seu destino, também trazer para fora do navio através da direção desse veículo que está sendo utilizado para o transporte, por exemplo, de uma caçamba, de um caminhão, né, que não seja o caminhão completo, mas que seja só uma caçamba. Ela precisa estar sobre um equipamento sob rodas para que você consiga então acondicioná-la adequadamente no navio ro-ro. Tem ainda um tipo de navio próprio para o transporte de cargas vivas, né? Vocês podem ver aí pela foto. Normalmente, nesse caso, a carga viva, que pode ser cavalos, bois, enfim, ela
é levada até o navio através de corredores por onde essa carga sobe, né? E lá dentro do navio, na realidade, são currais individuais, né? Então, nesses currais é que são posicionados esses animais para que eles possam ser transportados quando o transporte, é claro, se dá da carga viva, né? Se for um transporte de carga num container refrigerado, aí vai ser um porta-container que vai ser utilizado. Bom, nós falamos muito aqui do transporte marítimo, né, ou de cabotagem, utilizando esses grandes navios. No caso do transporte fluvial e do transporte lacustre, a limitação vai ser em função do tamanho do navio ou do tamanho da embarcação que possa ser utilizada. Normalmente, nesses casos, são utilizados barcos, né, ou balsas, por exemplo. Então, para o transporte, eu falei para vocês do navio petroleiro, mas, por exemplo, na região amazônica, para transporte de derivados para aquela região, você pode se utilizar de balsas-tanques. Então, são embarcações muito menores do que navios petroleiros, claro, né? Exatamente porque os rios têm menos condições de você navegar grandes embarcações. É claro que existem alguns rios de grande volume onde é possível, mesmo assim você precisa estar atento ao calado desse rio, né? O calado é o espaço de água disponível para que você não provoque, por exemplo, o encalhe de um navio durante uma operação. Nas lagoas e nos lagos vale a mesma coisa. Então, nesses casos, normalmente são utilizadas essas embarcações de menor porte. E um último tipo de embarcação que eu gostaria de chamar a atenção é a chamada embarcação para apoio marítimo ou para apoio portuário, né? Normalmente os navios, principalmente aqueles que ficam atracados em alto mar, eles precisam ser supridos, né, com mantimentos, com alimentos, com medicamentos, com combustível mesmo, por exemplo. Então, esses barcos de apoio, que são barcos menores também, ou balsas, por exemplo, utilizadas para o abastecimento do navio, dão esse suporte, dão esse apoio ao navio. Então, também são embarcações utilizadas para transporte de carga, de menor porte, naturalmente, que fazem todo esse serviço de apoio marítimo aos navios e aos portos também. Algumas informações que dão ideia da infraestrutura do transporte aquaviário de cargas no Brasil nos mostram o seguinte. Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, em 2021 foram movimentadas aproximadamente 1,2 trilhões de toneladas de cargas diversas aqui de todos esses diferentes tipos que eu comentei aqui com vocês. Desse total, aproximadamente 70% foi navegação de longo curso, o que mostra, né, a grande utilização desse modal de transporte, né, o transporte aquaviário, exatamente para essas operações de importação e de exportação de produtos, né? Porque, principalmente considerando diferentes continentes, o modal marítimo ele concorre com o modal aéreo, né, de uma maneira geral, considerando que você tem que percorrer continentes separados por um oceano. Então, a gente já discutiu aqui, vou deixar mais aqui também o card sobre o transporte aéreo de cargas, e a gente já viu que o transporte aéreo também tem algumas limitações e principalmente uma delas é o custo, né? Então, em função disso, as importações e as exportações são na maior parte das vezes realizadas através do transporte marítimo de cargas. Ainda falando desse total de cargas transportadas em 2021, 23% mais ou menos foi navegação de cabotagem na costa brasileira, né? 5% navegação interior, aí a gente considera tanto a fluvial quanto a lacustre. E o apoio portuário, muito pouco, menos que 0,5% de carga transportada no apoio portuário. Então a gente vê que, na realidade, o transporte aquaviário de cargas no Brasil ele é realizado prioritariamente por grandes navios, seja nas operações de longo curso, seja nas operações de cabotagem. Uma outra informação importante sobre essas cargas transportadas, né, que mostra um pouco do perfil de cargas, é que em 2021 aproximadamente 58% das cargas foram granéis sólidos, 26% granéis líquidos e gasosos,
11% cargas em contêineres e 5% de cargas gerais. Então, a gente observa que, na realidade, a maior parte da carga transportada são granéis sólidos, né? E como a gente já comentou aí, os grãos, o minério e o carvão, principais granéis sólidos transportados. Uma outra informação importante sobre a infraestrutura é que essas operações foram realizadas, na sua maioria, em terminais privados. 66% das operações se realizaram em terminais privados e 34% em portos organizados. Dos terminais privados, o campeão das operações em 2021 foi o terminal de Ponta da Madeira, no Maranhão, com 23% das operações. E em relação aos portos organizados, a maior parte das operações aconteceram no Porto de Santos, em São Paulo, responsável por 28% das operações. É claro que esses percentuais, tanto do terminal no Maranhão quanto do Porto de Santos, são em relação ao total de cargas movimentadas nessas duas categorias. E em relação à navegação interior, né? O Brasil ele tem um potencial muito grande de utilização. A gente vai depois comentar algumas características que mostram que ela muitas vezes não é tão grande em função de algumas restrições, mas o Brasil tem esse potencial, são aproximadamente 63 mil quilômetros de rios navegáveis e 12 bacias hidrográficas. Então isso é um potencial bastante significativo, né? E que, bem utilizado, dá ao país uma condição muito interessante de utilização desse modal de navegação interior. Em relação à estrutura de custos, o que a gente pode dizer é que no caso do transporte aquaviário, tanto os custos fixos quanto os custos variáveis, eles são elevados. No entanto, existe uma característica que é o seguinte: como você consegue transportar uma grande quantidade de carga, o custo unitário ele acaba ficando mais baixo e isso dá uma certa competitividade em relação a outros modais. No caso da navegação fluvial, da navegação interior, por exemplo, como as embarcações são até menores do que os navios que operam no transporte marítimo, né? Isso faz com que esse custo menor seja ainda mais significativo, porque naturalmente tanto os fixos quanto os variáveis das embarcações pequenas, quando comparados às embarcações maiores, eles também são significativamente menores. A grande questão que preocupa muitas vezes o transporte e impacta o frete são as taxas e as sobretaxas que são cobradas nas operações. Então, por exemplo, além da taxa básica do frete, você pode ter uma taxa adicional de porto, quando você precisa desembarcar uma mercadoria que depois vai ser embarcada novamente. Você pode ter taxas de congestionamento de porto, você pode ter taxas de sobreestadia se as operações se atrasam. Então, isso acaba impactando significativamente o custo de uma operação que utiliza o transporte marítimo. Por isso é que se fala, né, tem um jargão que diz que um dia parado de navio é muito caro, e na verdade é isso mesmo, né? Então as empresas elas procuram sempre otimizar essas operações, porque navio parado é um custo muito elevado. Além disso, no transporte internacional é cobrada uma tarifa chamada de adicional de frete para renovação da marinha mercante. Isso é exclusivamente cobrado nas operações internacionais, o que acaba impactando ainda mais o custo do frete dessas operações. E essa cobrança ela pode algumas vezes vir a desestimular a utilização desse modal. Bom, feitas essas considerações, pode ficar aquela pergunta: mas então vale a pena usar o transporte aquaviário de cargas, né? Bom, como eu comentei já ao longo dessa conversa, vale a pena sim. Você tem a possibilidade, por exemplo, de transportar uma grande quantidade de carga, né? E isso é um grande diferencial, porque você num navio, e tem navios de grande porte, você consegue transportar grandes quantidades de cargas. E além disso, diferentes tipos de carga, o que facilita muito a logística de movimentação. Então, como eu comentei, por exemplo, um navio chamado de transporte de produtos claros de petróleo. No mesmo navio você pode ter gasolina, você pode ter diesel, você pode ter querosene de aviação, e com isso você consegue programar,
né, embarques e desembarques desses produtos com uma maior facilidade, sem ser necessário um navio especificamente para cada um desses produtos. E o mesmo vale para outros tipos de cargas. Uma outra questão que também é muito interessante de ser considerada é a segurança oferecida pelo transporte aquaviário. Como a gente viu, né, logo no início dessa nossa discussão, os navios eles são projetados para atender às diferentes características da carga. Então, isso permite que você tenha uma segurança, né, na integridade daquele produto que vai ser transportado, na integridade daquela carga que vai ser transportada, além, é claro, de uma menor sujeição a roubos, a adulteração, a furtos dessa carga, né? Então, ele é um transporte seguro e, por essa razão, isso acaba sendo também um diferencial para o transporte aquaviário de cargas. Agora, é claro que existem também algumas restrições, e a primeira delas é a própria característica básica desse transporte aquaviário. Você precisa de água para transportar. Então, você pode fazer esse tipo de transporte onde você tenha mar, onde você tenha oceano, onde você tenha rio, onde você tenha lago. Se você não tiver o meio, né, a água como meio de utilização do transporte, você não vai ter condições de utilizar o transporte aquaviário naquela região. Especificamente no caso da navegação interior, você pode ter uma restrição, por exemplo, em relação a alguns rios que podem apresentar algumas quedas, né, algumas cachoeiras, por exemplo, que impedem a sua navegação ao longo de toda a extensão do rio, ou até mesmo alguns rios, principalmente na região norte do Brasil, que apresentam períodos de seca, e nesse período de seca o nível da água cai tanto que você não consegue transportar através daquele rio naquele período. O mesmo pode acontecer em relação aos portos. As marés também podem, em alguns momentos, restringir a operação. É mais difícil você não conseguir realizar a operação, mas você pode ter, sim, determinados períodos do dia onde seja difícil, por exemplo, um navio de grande porte atracar em uma determinada região. E uma outra restrição também está relacionada à necessidade da existência dos terminais ou dos portos para que você possa ter essa operação, né? Então, em termos de acessibilidade, você só consegue carregar ou descarregar produtos num navio, ou num barco, ou numa balsa, se você tiver um terminal para carga e para descarga. Se você não tiver esse terminal, você fica restrito em relação à possibilidade de utilização do modal. Mas, de qualquer maneira, como eu comentei com vocês, em relação à matriz de transporte, o modal aquaviário é o terceiro modal mais utilizado, principalmente em função da sua utilização nas operações de importação e de exportação, na navegação de longo curso, como a gente viu aqui nessa nossa discussão. Então, o que você achou dessa nossa discussão? Qual é a sua opinião a respeito do transporte aquaviário de cargas? Qual é a sua experiência? Você opera com transporte aquaviário, por exemplo? Você trabalha nessa área de transporte aquaviário? Fala um pouquinho para a gente, coloca aí a sua opinião, as suas considerações a respeito desse tema, as suas complementações ao que foi discutido aqui. Utiliza os comentários, deixa aqui no nosso vídeo o seu comentário, coloque a sua opinião e eu vou ter muito prazer em responder e em conhecer a sua opinião a respeito desse tema. Mais uma vez eu deixo aí o lembrete para que você dê um like no nosso vídeo para ajudar na divulgação, assina nosso canal, ativa o lembrete para que você fique por dentro dos nossos lançamentos. Eu tenho duas coisas mais aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Se esse assunto te interessou e você quer ter um pouco mais de informação, gostaria de ler um pouco sobre o assunto, eu vou deixar aqui um card da publicação do blog Logística Sem Mistérios dessa semana, que tratou exatamente do transporte aquaviário de cargas no Brasil. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, não sei se vocês já viram, é que nós estamos com um novo programa, que é o programa Conhecendo a Logística. São aulas gratuitas que eu estou disponibilizando, na realidade são trechos das minhas aulas online, né, que eu ofereço dentro da área de logística, mas eu estou fazendo alguns cortes dessas aulas, trazendo alguns temas para apresentação. São aulas gratuitas, são aulas curtas, 15 a 20 minutos mais ou menos, e tem muita informação ali. Nós já lançamos a primeira aula, que foi sobre a história e evolução da logística. Vou deixar aqui também
o card para você acessar essa aula se ainda não assistiu. E a ideia é que toda segunda-feira venha uma nova aula. Já está preparada a aula da próxima segunda-feira, que vai ser sobre logística reversa, que é um assunto bastante interessante também. Então, no Conhecendo a Logística, você também tem mais informações a respeito do mundo da logística. Eu fico aguardando você, então, agradeço sua atenção. Mais uma vez, na próxima semana, nós estaremos aqui no Papo de Logística Sem Mistérios, trazendo ainda, dentro dessa discussão da gestão de transportes, mais um modal de transporte de carga no Brasil, para nossa consideração, para nossa análise e para nosso conhecimento. Um abraço e até a próxima.